sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 45. Isaías 45. Quantas crianças estão indo para a salinha? Vamos ver o que Deus tem para nós essa noite. Amém? Isaías 45, 22 fala assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Vou repetir: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Amados, tudo que nós precisamos para ter uma vida plena aqui na terra está em Deus. Você concorda? Diga amém. Nele tem tudo. A Bíblia diz que Ele é a fonte, Ele é a origem, Ele é o nosso destino. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória. Amém? E existem lugares tão maravilhosos em Deus, sabe? Experiências incríveis esperando por nós. Sabe, oportunidades infinitas a cada manhã se levantam, amados, rodeando a nossa vida, para nos revelar mais um pouquinho, sabe, do seu caráter, mais um pouquinho da sua sabedoria, mais um pouquinho do seu poder, do seu amor, sabe, tudo aquilo que você pensa, que você já conhece de Deus, eu quero te dizer, ainda não é nem 1% daquilo que Ele tem para revelar a cada um de nós. Você concorda com isso? E ele quer nos surpreender, e é tão maravilhoso, né? Quando ele nos surpreende, mas muitas vezes o nosso olhar ele está viciado. Quantos aqui já não tiveram essa experiência de passar anos, né? No outro dia eu moro na freguesia, né? Não vou nem falar aqui quanto tempo, mas nunca tinha olhado para o apartamento que tem em cima da Cinderela, que é um bar de esquina, porque a gente fica tão condicionado a olhar numa direção e a gente perde algumas coisas, algumas, sabe, novidades. Poxa, isso estava aqui, né? E eu lembro, falando sobre isso, quem não lembra da passagem de Jacó? Quando Jacó sai da sua casa, da sua terra natal, né? Ele está passando por um momento mais difícil da sua vida. Eu não sei como está o momento que você se encontra agora, mas quando ele chega em Betel, ele pega uma pedra, quem lembra? Em Gênesis 28, isso. Ele pega uma pedra, coloca como travesseiro e dorme. E durante a noite, ele tem um sonho incrível da escada, anjos subindo, anjos descendo, e no topo estava o Senhor, e o Senhor se revela, fala para ele como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, né? E faz promessa a Jacó, a mesma promessa que tinha feito lá para Abraão, ele confirma na vida de Jacó, dizendo, olha, que a semente seria... eu não estou querendo abrir porque eu não ia falar sobre isso, mas é Gênesis 28, né? 16, 17, mais ou menos, quando ele fala, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Ele estava impedido de ter essa revelação, mas em sonho, Deus abriu o entendimento de Jacó para saber essa realidade desses dois mundos paralelos, o reino espiritual e o reino natural, e uma escada que faz ligação. E Deus no controle de todas as coisas. Através dessa experiência, Deus fala com ele, olha, eu vou te dar. Mas quando a gente para e pensa e vê, a gente estava comentando aqui no GH, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer muito para merecer. E não, a gente ainda não entendeu o que é a graça de Deus, né? Revelada na pessoa de Cristo. Amém? E
Quem era Jacó, gente? Jacó estava fugindo de casa, tinha feito um monte de coisa errada, né? E Deus chega e revela para ele: olha, tua semente, e da tua semente todas as famílias serão benditas. Mas por quê? Por causa da preciosidade da vida, por causa da semente? Por causa da palavra que tinha sido liberada, da promessa que Deus fez e ele iria cumprir. Amém? Assim é o nosso Deus. Ele tem coisas incríveis, experiências tremendas. O mesmo Deus que se revelou para Jacó é o mesmo Deus que quer se revelar para cada um de nós aqui. Quantos estão abertos para isso? Para viverem experiências profundas, tremendas com esse Deus. Mas às vezes nós estamos impedidos de ver, sabe? Às vezes Deus está fazendo algo tremendo ao nosso redor, mas nós estamos desconectados, é como se os nossos olhos estivessem fechados. Amei esse louvor aqui falando, e o tema dessa palavra é olhai para Ele, amém? E eu lembro quando no caminho, depois que Jesus, né, ressuscita dentre os mortos, em Lucas 24, ele caminha ao lado de 2 discípulos, aproximadamente 60 estádios, que representava 12 quilômetros, e a Bíblia diz que os olhos deles estavam meio que impedidos para o enxergar. Como estão os nossos olhos, amados? Deus fala para a gente olhar para Ele, mas será que os nossos olhos estão impedidos de enxergar o que Deus está fazendo e o que quer fazer na nossa vida? Vamos orar ao Senhor? Baixe sua cabeça, põe a mão no seu coração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e não há nada mais precioso do que a Tua palavra, Senhor. E dessa noite, Senhor, eu quero te pedir, abre os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos para que nós possamos contemplar, Senhor, a maravilha da Tua lei, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, entender a Tua palavra e corresponder a ela. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Abre os nossos ouvidos que estão impedidos de ouvir, Senhor. Deus, abre o nosso coração, Senhor. Nessa noite, Senhor, abre o nosso coração, Senhor, que o Senhor possa falar profundamente, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E, acima de tudo, nos conecta com a mente do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nessa noite, que o Senhor tenha liberdade. Fala conosco, Senhor. Aviva o nosso coração, aviva o nosso ser. Senhor, nos surpreenda, como o Senhor surpreendeu, Senhor, a tantos homens e mulheres, Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Então, às vezes, né, nós somos traídos por aquilo que os nossos olhos veem. Às vezes os nossos olhos não estão postos, né, aonde deveria estar. E uma estratégia muito conhecida pelo nosso inimigo, né, é a famosa cortina de fumaça. Quem sabe o que significa esse termo, cortina de fumaça? É uma tática, né, que é usada para encobrir uma intenção, uma posição do inimigo. A gente, na Segunda Guerra Mundial, a gente vê, todo mundo sabe, né, que teve o dia D, o dia decisivo, quando as tropas, né, dos aliados, né, desembarcaram na Normandia. Mas, para que tivesse o efeito surpresa e eles não fossem alcançados pelos nazistas, fossem frustrados aquele plano, o que aconteceu? Uma cortina de fogo, uma cortina de fumaça. Eles, através da espionagem, através de um blefe, colocaram num outro lugar, Pas de Palais,
norte da Inglaterra, né? Um local justamente distante de onde eles iriam desembarcar. Colocaram ali, gente, fizeram, como é que se diz? Tanques infláveis, balões, colocaram tudo ali para pensar que era uma tropa que estava ali esperando realmente o desembarque. E até descobrir que aquilo era um blefe, que era uma cortina de fumaça. Os aliados já tinham desembarcado na Normandia e a guerra teve uma virada, né? Teve o fechamento que nós conhecemos. Mas na Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente também vê essa estratégia do inimigo. Abra aí comigo, 1 Samuel 18. Nossa, como ele gosta de usar isso. Como ele gosta de atrair. Interessante que na escola bíblica eu gosto quando a gente, né, a distração, né, é o efeito, porque o inimigo, ele é um grande ilusionista, né, ele é o que ele gosta de fazer. 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 17, fala assim: disse Saul a Davi, no 15 fala assim: então vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi, no 17, eis aqui Merabe, minha filha mais velha. Que te darei por mulher, se-me somente filho valente, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul, quem sou eu, e qual é a minha vida, e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Amém? Saul queria dar Merabe para Davi? Saul, na realidade, queria que Davi fosse morto em frente das batalhas pelos filisteus e não por ele. Porque ele era amado pelo povo. Amém? E a gente, quando olha para essa passagem, a gente percebe, traga para a tua vida, e a pergunta que não quer calar, quais são as Merabes que você tem nutrido, né? Quais são as guerras, né, que você tem lutado e em vão? Guerras que estão fazendo você se enfraquecer, se distanciar do propósito de Deus, que tem um objetivo somente de sugar a tua força, tua alegria, a tua fé. Sabe, o inimigo coloca algumas Merabes no nosso caminho e tudo que nós precisamos saber é o seguinte, é para mim ou não? Consultar o Senhor, olhar para Ele e perguntar a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Isso é para mim ou não é? Amém? Quantas cortinas de fumaça têm sido usado contra nós? Mas quando a gente desvia os nossos olhos do Senhor, a gente acaba caindo nessas esparrelas do inimigo. Concorda comigo, igreja? Está me acompanhando? Uma outra cortina de fumaça muito, muito usado é o nosso medo. Quantos concordam com isso? O medo, a Bíblia diz lá em 1 João 4,18 que ele envolve tormento. Aquele que sente medo não é aperfeiçoado no amor. E eu perguntaria, tem alguém aqui nessa sala que não tem medo? O que nós podemos fazer? São tantos motivos, tantos, né? Tantas coisas que você vê um jornal, um noticiário, as mães, os pais, nossa, a gente teme pelo futuro, né? Mas se nós estivermos com os nossos olhos fitos no Senhor, eu quero te dizer, nós seremos aperfeiçoados em amor. Amém, amados? E isso não vai nos desestabilizar. 1
Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Volta aí, perdão, falei... Não. Desculpa, segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Capítulo 6, a Síria, né, estava ali guerreando contra Israel. E havia Eliseu, um profeta tremendo, usado por Deus, que Deus entregava, sabe, todo o posicionamento do inimigo, sabe, no quarto de dormir. Falava para Eliseu, ó, a tropa do inimigo vem por aqui. E aí Eliseu falava para o rei de Israel, até que o rei da Síria, peraí, tem algum espião aqui infiltrado no nosso meio, né? Então, no versículo 15, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Duas realidades, amado. A natural, para te apavorar, que era o exército, o cerco do exército do inimigo, e o espiritual, que era muito mais poderoso do que aquele que estava vindo contra nós. Por que nós não podemos fazer exatamente assim? Na hora do perigo, na hora do medo, que te faz paralisar, que te faz, sabe, desistir do propósito de Deus, das promessas que Deus tem a teu respeito. Por que nós não pedimos para Deus abrir a nossa visão para que a gente possa compreender o reino espiritual? Amados, isso é sério. Muitos de nós temos sido derrotados porque nós estamos muito na carne, usando as armas carnais, mas as armas da nossa milícia não são carnais, amém? São poderosas em Deus. Poderosas em Deus, estão à nossa posição, à nossa disposição. Tudo que a gente precisa é fazer uso dessas armas que estão à nossa disposição. A oração é uma arma que nunca pode sair da nossa mente. Amados, você tem que estar orando em todo o tempo, orando sem cessar. Antigamente tinha até aquela coisa, de manhã, de tarde, de noite. Agora é andando, é sentado, é trabalhando, é lavando. É todo o tempo, a tua mente ligada com o Senhor. Estamos vivendo um nível de guerra tão grande. Quem não ouviu agora foi quando? Foi quinta-feira aqui no Cacuia? Embaixo. Sexta-feira, gente. Sexta-feira, um tiroteio, a gente já está acostumado quando tem nas comunidades, mas embaixo, onde é que está? Onde está o povo de Deus? Onde está a igreja do Senhor? A Ilha do Governador tem tantas igrejas e a gente acaba ficando refém do medo. Refém do medo, em nome de Jesus. Todo medo que seja lançado por terra, o verdadeiro amor lança fora todo medo, amém? Acima de tudo, amados, não tome nenhuma decisão movida pelo seu medo. Eu quero só te lembrar, Saul perdeu um reino porque ele se moveu por medo. Em 1 de Samuel 15, 25, quando a instrução de Deus, a palavra de Deus era para destruir todos os amalequitas. E aí Saul poupa o rei. E quando Samuel chega lá, ouve o balido, era para ter destruído tudo, tudo era anátema ao Senhor. E aí ele tenta
comprar a Deus. Não, eu vou oferecer sacrifício. Foi para oferecer sacrifício. E aquela frase célebre, né? Importa para Deus, né? Obedecer. Mais importante para Deus é obedecer do que sacrificar, amados. Obedecer a sua palavra. A sua palavra, amém? E aí, Saul, quando se justifica, ele diz que ele temeu o povo e o que o povo estava fazendo. Então, para agradar o povo, amados, importa agradar a Deus em primeiro lugar. Acima de todas as coisas, Deus, amém? A gente não pode colocar ninguém nesse lugar. Quando Deus mostrou para Jacó, ele mostrou Deus lá no topo da escada. Ele é o número 1. Onde ele está na tua vida? É número 1? Está em qual lugar? Hã? E a gente acaba se movendo conforme isso. Outro problema aqui que nos impede de olhar para Deus é o auto-engano das nossas emoções. Concorda com isso? Ah, meu Deus, por que somos tão sabotados pelas nossas emoções? Porque toda hora as nossas emoções estão tentando nos sabotar. Um versículo conhecido por alguns, a parte A do versículo que fala, capítulo 23, versículo 7 de Provérbios, fala, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Jeremias 17, versículo 9 fala, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Amados, quando nós nos deixamos nos guiar pelas nossas emoções, né? O que alimenta as nossas mentes afeta profundamente o nosso comportamento e as nossas decisões. Vou repetir. O que alimentamos em nossas mentes afeta profundamente o nosso comportamento e as nossas decisões. Você concorda com isso? 2 exemplos eu vou te dar na Bíblia. 10 espiões foram espiar a terra prometida, 12 espiões, mas 10 voltaram com um diagnóstico. Como eles se sentiam? Nós éramos como gafanhoto aos nossos próprios olhos. E esses 10, por pensarem assim, qual foi o final deles? Conquistaram? De conquistadores, eles desceram ao nível de gafanhoto, e gafanhoto a gente mata sim. Esses 10 morreram naqueles 40 longos anos do deserto, amados. Tudo começou numa mentalidade. Eu sou como um gafanhoto. Segundo exemplo, Mefibosete. Quem lembra de Mefibosete? Herdeiro, foi o que sobrou da casa de Saul. Era príncipe, ele tinha direito a uma herança. Ele tinha direito ali na sucessão, ele tinha direito. Tanto quando Davi vai visitar Mefibosete, querendo fazer, ali a gente vê a graça de Deus. É uma passagem maravilhosa ali que mostra a graça de Deus ali no Antigo Testamento. E quando ele vai visitar Mefibosete, o que sai? Qual é o discurso que Mefibosete tira, sai dos lábios de Mefibosete? Um cão morto. Eu sou como um cão morto. Um cachorro. E o que Mefibosete estava colhendo? Olha, começou como ele estava se vendo e o que ele estava vivendo? Miseravelmente. Mesmo sendo príncipe, mesmo sendo dono de muitas coisas, ele estava vivendo lá em Lodebar. Por quê? Quem sabe a história toda? Quando disseram que Davi tinha entrado, a sua ama derrubou e deixou ele cair, e ele ficou coxo, ele ficou manquejando. Sempre vai ter uma situação para tentar nos derrubar, meu amor.
Sempre vai ter uma situação para tentar te sabotar nas tuas emoções, para fazer com que você não chegue no propósito que Deus tem para a tua vida. Mas se você se deixar ser guiado pelas tuas emoções, como é que estão as tuas emoções? Estão te sabotando? Roubando o propósito de Deus para a tua vida? As tuas emoções vão determinar o teu futuro. Gente, eu vi, são tantas coisas que a gente vê na internet, né? E teve uma coisa que me chamou a atenção. Eu vi, e eu fui até pesquisar para ver se não era fake news, porque eu achei tão absurdo, tão parecido com o conto que Júlio conta de cortar a corda, né? E realmente, né, eu encontrei lá, isso aconteceu em julho de 2022, um copiloto, quem leu aquilo? Botei no grupo dos servos, quem ouviu aquilo? Então, o copiloto, né, eles estavam num avião de carga, fazendo, era voo de paraquedismo, né? E aí ele teve um problema no trem de pouso. O copiloto, amados, ele simplesmente, ele saiu, levantou, né? Abriu a porta aquela da traseira do avião e pulou, sem paraquedas. A única coisa, quando eles fizeram o relato, né, relataram que o rosto dele estava chateado, porque tinha sido uma falha, né? Tinha cometido uma falha, mas o piloto assumiu o comando, fizeram um pouso emergencial, mas conseguiram, entendeu? Pousar o avião. E o copiloto, por causa de quê? Suas emoções, lidar com as suas falhas, né? Ele simplesmente se jogou e de uma altura, acho que 1.200 pés, uma coisa assim, sem paraquedas. Assim estamos nós, amados, quando nós somos guiados pelas nossas emoções. Tem noção aonde isso vai nos levar? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Igreja do Senhor, você tem a mente de Cristo. Os problemas virão, mas a mente do Senhor vai trazer solução. Ele é a solução. Abri esse culto dizendo que tudo que nós precisamos está nele para ter uma vida plena. Então, tudo que nós precisamos é olhar para ele. Está difícil, amados. Você cometeu um erro, teve alguma... Se perdoe em nome de Jesus. A culpa pode te levar para um lugar muito amargo. Não desista. Olha, e depois encontraram o corpo do piloto. Você viu isso não, né? Eu ia comentar isso contigo. 50 quilômetros do aeroporto. Meu Deus! Às vezes a gente está a um passo da vitória, mas a gente se apavora porque os nossos olhos estão em coisas erradas. Nós desviamos o nosso olhar do Senhor, da sua palavra, daquilo que Ele prometeu para a nossa vida. E nós ficamos completamente abalados com qualquer vento que sopra. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós temos como igreja a mente renovada. Nós precisamos ter uma mente renovada. Onde está escrito isso, pastora? Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa aqui, amados. O palco das guerras é aqui na nossa mente. Às vezes a gente precisa ser renovado. Às vezes a gente está com um olhar viciado. Às vezes a gente está agindo, sabe? As armas mudam. Mudam ou não mudam? As táticas mudam, mas a gente está engessado em 30, 40, sei lá, 50 anos atrás. Nós precisamos desse renovo. Quantos entendem que precisam de um renovo?
A gente precisa de um renovo diário, amados. Precisamos nos conectar, sabe, com os céus, com aquilo que, sabe, está acontecendo. Às vezes a gente fica muito defasado. O Espírito Santo tem clamado nessa igreja para a gente se renovar, se renove, amém? E por último, precisamos supervisionar os nossos pensamentos. Já falei isso, já. Às vezes a gente parece que a gente é repetitivo, meu irmão. Desculpa, meus amados, mas é o Espírito Santo que manda. Eu fico imaginando quantas e quantas vezes Jesus falou para os discípulos e eles ainda não entendiam. A cruz. E na hora da cruz ainda se apavoraram, ficaram amedrontados, trancados. Era para eles estarem alegres, né? E aí, supervisione os seus pensamentos. Veja lá na TV, Filipenses 4:8. Falamos de Filipenses, né? No GH. Voltamos a falar de Filipenses. Porque, rapaz, como você enxerga as coisas é a maneira como você vai tomar decisões, é como você vai se comportar, ok? Finalmente, irmãos, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Mas é isso que a gente coloca na prática? A gente coloca aqueles pensamentos piores possíveis. Fulano morreu disso. E começa a sentir todos os sintomas. Quem mais é assim? A gente já se antecipa, entendeu? A gente, meu Deus, a gente tem que controlar até a conversa. Às vezes a gente só está falando derrota, meu irmão. Que isso? Que evangelho é esse que a gente está pregando, meu irmão? O que tem saído da nossa boca? É aquilo que está no nosso coração. Então, vasculha a tua mente. Rapaz, clama pelo sangue de Jesus, dá ordem a esse monte. A Bíblia diz que se você tiver fé semelhante a um grão de mostarda e disser monte, mova-te daqui para acolá, assim será. Pede para que esses pensamentos saiam da tua cabeça, meu irmão. Em nome de Jesus, e sustenta aquilo que vai te dar alegria, esperança e um futuro. Amém? Em nome de Jesus. E vamos lá para o terceiro ponto. Glória a Deus. Aleluia. João 14. Amém. Glória a Deus. Amém? João 14, versículo 8 diz assim: Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Amados, o anseio de Filipe é o anseio de toda a humanidade. Ver Deus. Ver Deus. Isaías fala, olha para mim, né, e vocês serão salvos. E eu gosto dessa passagem, que é uma das passagens que mostra a divindade do Senhor. Filipe estava ali com Jesus, mas não estava vendo Jesus como Deus. Era o seu mestre. Era o seu mestre, era o seu líder, era o seu mentor. Mas o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e não desceu a escada, mas entrou no ventre de uma mulher e assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele olhava para Jesus
mas não via Jesus como Deus. Quem é Jesus para você, igreja? Às vezes a nossa visão de Jesus pode ser um pouco deturpada. E essa visão deturpada pode estar impedindo um relacionamento verdadeiro com Ele, íntimo. Por isso ficamos tão distantes. Por isso ficamos tão frios. Quem é Jesus? Porque quanto mais nós olhamos para Ele, mais nós nos amoldamos a Ele, mais nós nos parecemos com Ele. Precisamos olhar para o Senhor, dia após dia. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando tiramos os nossos olhos dele, amado, tudo vai ruim. Mas quando colocamos os olhos dele, vemos o quanto ele é lindo, o quanto ele é maravilhoso, o quanto nós dependemos dele, nós encontramos força para dar o próximo passo. Aquela passagem, quando Jesus vem andando sobre as ondas e os discípulos ficam apavorados, achando que era um fantasma. Pedro faz aquele, se é tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Pedro não tinha aquela fé. Se és tu, Jesus falou, vem. E pela força dessa palavra, ele caminhou. A gente não sabe quantos passos Pedro caminhou. Se ele deu 2, 4 ou 1, mas que andou. E foi o único. Os outros não. Continuaram dentro do barco. Mas aí ele olha o barulho, começa a ouvir o barulho das ondas, começa o vento, tira os olhos do Senhor e ele começa a afundar. Quantos de nós, diante dos problemas que temos enfrentado, não temos afundado, meu irmão? Quantos de nós temos olhado muito para dentro de nós, para os nossos problemas, problema de parentela, problema na nossa família, é tanta coisa que está tirando a nossa atenção, os nossos olhos do Senhor, da palavra de Deus. É uma perturbação tão grande, amados. E como que nós vamos suportar? Como vamos ter uma vida plena, tirando os olhos dele? O que nós vamos reproduzir? Fala para mim. Só erro, só engano, só roubo, só tempo perdido, meu irmão. Mas para finalizar, queria chamar o louvor aqui. Vamos lá. Em um homem. Eu amo essa passagem. Aleluia. Lucas 19. Amém? Ah, Senhor. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres
metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem de Zaqueu? Geralmente as pessoas que iam atrás de Jesus iam com uma pendência para que Jesus resolvesse. Na realidade, eu acho que 80%, 90% das pessoas que vêm para a igreja vêm com uma pendência. Meu casamento, minhas finanças, uma enfermidade, a minha família, meu marido, minha esposa, sempre tem uma pendência. Esse homem, a Bíblia não mostra que tinha pendência, mostra que era pecador, como todos nós aqui somos. Amém? Mas esse homem, ele tinha uma curiosidade, ele queria ver Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, ouvido falar do seu ministério, ouviu falar, e isso despertou nele um desejo. Quem é? Como é? E ele soube que Jesus iria passar por ali. Ele tinha muitos motivos para não ver Jesus. A sua estatura aqui, fala, era pequena. Tinha uma multidão que cercava, mas a Bíblia diz que ele correu na frente. Eu amo isso. Quando quer, você dá um jeito, não dá? Quando você quer mesmo. O problema é que às vezes a gente não quer. E a gente tem vergonha de dizer, ele deu um jeito. Ele subiu na árvore. Mas a grande surpresa, eu perguntei aqui, quem gosta de ser surpreendido? Quem quer ser surpreendido? A grande surpresa de Zaqueu naquele dia foi que Jesus viu Zaqueu e se convidou para entrar na sua casa. Ele não esperava aquele convite. Ele só tinha uma curiosidade e ele queria satisfazer a sua curiosidade. Mas a Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvo. Aquele homem olhou para Jesus. Jesus olhou para dentro dele e foi para sua casa. E ali a gente não sabe o que aconteceu. Mas ao ver Jesus, ao ouvir Jesus, algo foi mudando dentro do coração. Quem pode mudar o coração do homem, amados? Somente o Espírito Santo de Deus tem esse poder. Aquele homem era rico. Quanto ele tinha roubado dos pobres. E ali naquela sala, ele fala, olha, se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Esse é o poder de Deus que está à disposição para cada um de nós. Sermos transformados. Sermos renovados. Não importa o que a gente vem carregando, não importa, sabe? De repente é uma mala muito pesada durante anos, anos e anos que você vem carregando. Eu quero te dizer, meu irmão, está na hora de mudar. Está na hora de você viver uma mudança de verdade. Mas onde você tem colocado os teus olhos? O que você tem visto? Olha para Jesus, olha para a sua palavra. Ele é a expressão exata de Deus, amados. Olhar para Jesus nos traz esperança. Olhar para Jesus nos constrange. Do jeito como nós estamos, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa limitação. A gente quer se parecer com Ele. A gente quer subir, a gente quer ir mais além. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer, amados? Eu quero te dizer que nessa noite eu não tinha condições nenhuma de estar aqui pregando. Eu não tinha condições. Mas eu lembrei dessa passagem. Olha para mim. Não é sobre Madelon, é sobre Jesus. Não foi Madelon que derramou o seu sangue, a sua vida. E a gente não pode, porque quem não tem problema
Quem não enfrenta um problema? Quem não está emocionalmente fragilizado com os problemas, com as circunstâncias? Mas é uma decisão que tem que vir de dentro do teu interior. Eu decido olhar para Ele. Os meus problemas não vão me impedir de olhar para Jesus. Os problemas vão passar, tudo vai passar, e eu continuo olhando para Ti, autor e consumador da minha fé. E eu quero te convidar, meu irmão, não sei como você chegou aqui, talvez você tenha chegado como eu. Fica de pé, vamos adorar e vamos olhar para Ele. Amém? Vamos olhar para Ele. A solução para todos os nossos problemas está nele, o autor da vida. Ele te conhece, Ele te formou, Ele tem um plano maravilhoso a teu respeito. A palavra dele vai se cumprir. Você tem preciosas promessas. Aleluia. Ó Espírito, abri os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abri os meus olhos outra vez. Quero ver, eu quero ver a beleza de Deus no Filho Cristo. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer, Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer, Cristo. Qual a beleza e qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo,
beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer Cristo. Qual a beleza! E qual a beleza que existe em ti, eu ainda não vi. E qual a beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Aleluia. Hebreus fala assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pai, eu oro a Ti, Senhor, nessa noite. Te peço perdão por toda distração, Senhor. Toda distração, seja no emocional, seja, Senhor, por falta de discernimento espiritual, Senhor, por termos, Senhor, sido roubados, Senhor, em guerras que não era para nós estarmos guerreando e temos nos enfraquecido. Pai, mas nessa noite nós estamos aqui, Senhor, de volta ao lugar onde nós jamais deveríamos sair, Senhor, aos Teus pés, Senhor, com os nossos olhos postos em Ti, Jesus. Tudo vai passar, as lutas vão passar, o Senhor e a Sua palavra não passará. Tudo que o Senhor prometeu, as Suas preciosas promessas, nós tomamos posse, Senhor, como igreja do Senhor, Pai. Fortalece-nos, Senhor, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Vem com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu amor, e revela-nos, Senhor, a Tua beleza, aquela que a gente ainda não conhece. Senhor, fascina-nos, Senhor. Queremos Te conhecer como Paulo, Senhor. Entendemos, Senhor, que o conhecimento de Cristo é a maior excelência. Senhor, é o maior presente que o ser humano pode ter. Que possamos Te conhecer dia após dia, Senhor, a despeito das circunstâncias, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, obrigada, nós Te louvamos no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. A beleza revelada de Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Ele pode usar. Cristo, Ele é suficiente. Cristo, Ele é maravilhoso. revelada do Pai, Cristo, de Cristo, qual a beleza que existe em ti, eu ainda não vi. E qual a beleza que existe em ti,
não vi. Oh, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Há muito para a gente conhecer ainda desse Deus maravilhoso. Há experiências incríveis. Nós não conhecemos ainda, mas ainda não se revelou a nós tudo que Cristo tem para nos revelar. Sabe, 2 Coríntios 4 fala assim, Paulo diz algo fantástico aqui. Ele fala: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Que eu ainda não vou igual a beleza que existe em ti. Eu ainda não vi igual a beleza que existe em ti. Eu ainda não vi. Glória a Deus, aplauda bem forte o Senhor, amém. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Apagão agora não. Aleluia. De repente era o início do arrebatamento, olha. Aleluia. A paz, igreja. Queridos, terça-feira nós temos aqui nossa sala de oração. Ok? Quinta-feira nós temos o GH. É feriado, mas vai ter o GH. Amém? Amém?